E hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença falciforme. Apesar da enfermidade não ter cura, o diagnóstico precoce é importante para melhorar a qualidade de vida. Saiba mais. Oi, gente. Este sábado, dia 19 de junho, marca o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença falciforme, também conhecida como anemia falciforme. É uma doença que é característica da raça negra, surgiu na África, mas aqui no Brasil, com a nossa mixigenação, essa associação direta praticamente caiu por terra. Há casos de pessoas brancas de olhos claros com a doença. Estima-se que cerca de 2.500 bebês nasçam por ano com essa doença, mas até 250 mil têm algum traço falciforme, que impõe algum tipo de restrição ou a necessidade de algum tipo de tratamento. E o quanto antes a doença for diagnosticada, melhor vai ser a qualidade de vida do paciente. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso. A gente vai conversar agora, ter mais informações com a doutora Juliana Musacchio, que é hematologista e a quem eu já agradeço pela entrevista. Obrigada, doutora Juliana. E minha primeira pergunta é sobre a doença. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a doença falciforme, o que ela provoca, para a gente entender um pouco melhor sobre isso. A doença falciforme ou anemia falciforme é uma doença do sangue, onde são acometidas as hemácias. As hemácias, normalmente têm um formato bicôncavo, né, de disco, e no caso da anemia falciforme, por alterações da hemoglobina, você tem um formato de foice. E aí, o que acontece, né? Essa hemoglobina, ela faz com que seja cristalizada dentro da hemácia e forme trombos, levando, então, às manifestações da doença. E esse dia, o dia 19 de junho, ele, há algum tempo, já é considerado, né, o dia de conscientização sobre a doença falciforme, exatamente para alertar as pessoas sobre o diagnóstico, né, de uma doença que idealmente tem que ser diagnosticada logo, para não trazer maiores complicações para o paciente, e também para sensibilizar, né, os gestores, até para conseguir, né, uma atenção maior a esse tipo de paciente. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico hoje, a gente consegue fazer pelo teste do pezinho, a partir do 4º dia de vida, né, onde você tem a presença da hemoglobina S, que é o marco, né, na doença falciforme. Geralmente, o paciente ele não apresenta logo os sintomas. Nos pacientes, né, nas crianças, podem apresentar geralmente a partir do 4º a 6º mês de vida. E muitas vezes é difícil o diagnóstico porque a criança não sabe expressar o que ela sente, pode estar sentindo dor, e os pais não têm muita informação sobre a doença. Então, não pensam, né, que possa ser exatamente isso e levar, então, ao hematologista, que é quem trata, né? Mas o pediatra pode estar alerta e, então, encaminhar ao especialista para que seja feito o diagnóstico. Você falou sobre o teste do pezinho que pode diagnosticar, mas se não houver essa identificação precoce, esse diagnóstico, qual o sintoma? O que ela provoca? Muitas vezes o primeiro sintoma na criança pode ser um inchaço e dor nas mãos e nos pés, chamado síndrome. Outro sintoma que pode acontecer no paciente quando já é diagnosticado o paciente ele pode fazer o chamado sequestro esplênico. O que é isso? As hemácias são sequestradas pelo baço. E aí o pediatra, até quando você já tem o diagnóstico, ensina o pai e a mãe a palpar o baço para ver se está aumentado de tamanho, para então correr também com o paciente, porque essa também é uma emergência médica nos pacientes com anemia falciforme. Mas o mais comum mesmo são as crises álgicas, que podem cometer os ossos, né, o tórax e o abdômen, que o paciente realmente sente muita dor e muitas vezes é necessário até o uso de medicações mais potentes, analgésicos mais potentes, como a morfina. E o tratamento, doutora, como é feito? Isso depende, né, da manifestação da doença. Mas, em geral, os pacientes eles requerem transfusão de sangue, muitas vezes é sanguíneo transfusão, né, troca, né, de sangue, e muitas vezes pode ser até por forma de prevenção mesmo, para que o paciente ele não evolua com manifestações da doença. E muitos pacientes já sabem, inclusive, qual é o nível de hematócrito, ou seja, de anemia, que eles já transfundem. Como também você utiliza a transfusão para o tratamento das crises álgicas, por exemplo, né, e outras situações. Além disso, a gente utiliza uma medicação muito comum, que é o ácido fólico, que ele serve para formar novas hemácias, uma vez que a anemia falciforme é uma anemia hemolítica, ou seja, que ela destrói as hemácias, né? As hemácias são destruídas. A gente trata também com antibiótico, porque uma das principais causas de mortalidade nesses pacientes são as infecções. A gente pode tratar também, né? Isso já tem cerca de uns 20 anos,
que se sabe que você tem aumento de uma hemoglobina, que é a hemoglobina F, a hemoglobina fetal, com o uso de um quimioterápico que é hidroxiureia. Ela, por ser um quimioterápico, a gente usa com uma certa parcimônia, mas mudou muito a história da doença, diminui muito o risco de infecção e também da necessidade de internação desses pacientes. E, por fim, assim, o tratamento definitivo da anemia falciforme é o transplante alogênico de medula óssea, ou seja, né, de um doador para o paciente. E se não houver o tratamento, doutora, a doença pode matar? Sim, então, antes até da hidroxiureia, a gente utilizar, a sobrevida desses pacientes era muito curta, né? Os pacientes viviam em média até, assim, 40 anos, muitas vezes. Hoje não. Hoje, se o paciente tiver um acompanhamento, um tratamento adequado, esses pacientes têm a mesma sobrevida da população em geral, né? Que não apresenta anemia falciforme, mas tem que ter acompanhamento, né, do médico e o tratamento de acordo com as necessidades do paciente. Obrigada, hematologista doutora Juliane Muzak, com informações importantes, preciosas sobre a doença falciforme. Lembrando, gente, que essas informações, essa entrevista, vai estar ali disponível na página da Band Rio no YouTube. Compartilhe, informação é prevenção, é saúde também. Semana que vem a gente está de volta com mais uma entrevista nessa área comigo, Mariana Procópio. Tchau, bom domingo, bom fim de sábado.